Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependestes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependestes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda, ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Palavra do Senhor, meus irmãos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, acabamos de ler. Fala aos nossos corações nessa noite, assim como Tu falaste ao meu coração. Que a Sua igreja saia daqui não somente tendo ouvido a Tua palavra, mas buscando colocar em prática o que será proclamado nessa noite. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Perdão, desculpa. Desculpa, perdão. Essa semana foi uma semana bem emblemática para mim. Eu confesso que há momentos na vida da gente que a vida é tão corriqueira, tão rápida, que às vezes a gente esquece de algumas coisas. E eu tenho uma memória muito boa. E é difícil eu esquecer as datas que me rodeiam, que estão ao meu redor. Datas que marcaram a minha vida. E essa semana, na correria, eu vi lá no Facebook lembrança do Anderson. Só que eu ignorei, eu passei batido. E aí, quando foi mais tarde, meu irmão mais velho postou uma lembrança que eu postei em 2019. E ele falando do nosso pai, saudade que dói. E aí quando eu vi a postagem dele, Josemar, comentando, post do Anderson. Aí eu fui lá, ele viu, escreveu, foi ali que ele viu, isso nós estamos em 2022, foi dia 29 de março que ele viu a postagem que apareceu para ele. E aí quando eu fui ver a postagem, eu li o que eu tinha escrito. E aí tem um hino do Osés de Paula. Quem conheceu o Osés de Paula aqui? Selma, seu Uziel, mais alguém? Marcos Paulo, Marta Abadia, Leonardo. Né? O Osés de Paula é muito conhecido no Rio, né? E aí eu postei junto da foto do meu pai com a minha mãe e mais 3 irmãs dele. A minha tia Custódia, a minha tia Marta e minha tia Virgínia. E eu falo para a Selma que a minha tia Custódia, ela é exatamente a minha avó Maria, mãe do meu pai. É de uma sabedoria maravilhosa. É uma pessoa assim que tem um jeito igualzinho da minha avó Maria, mãe do meu pai. E embaixo eu coloquei Osés de Paula cantando. Eu não vou tentar aqui, tá? Só uma
Parafraseando, tá? Quem sou eu para cantar o Zé de Paula? Eu te amo mais que a abelha ama a flor, eu te amo mais que tudo, e como é forte o teu amor. E aí eu me desabei em chorar, né? Eu sou um chorão eterno. Aí a Selma estava no quarto. Aí eu chorando, eu chorava, e via a mensagem do meu irmão lá, e via o Zé de Paula cantando, e eu chorava na sala. E aí a Selma, amor, o que veio e tal? E eu chorando. Aí eu não conseguia falar, porque quando a gente se emociona, a gente chora, a gente não consegue falar. Aí eu liguei para o meu irmão chorando também, né? E, enfim, são situações que nós todos vivemos e passamos. Chorar é bom, irmãos. Chorar é gostoso, principalmente quando você chora por coisas boas, saudades boas, né? E aí no texto, eu digo que um dos maiores conselhos que meu pai me deu, caminhando à beira da praia, lá em Itaoca, Espírito Santo, naquele dia a praia era só minha e dele, não tinha mais ninguém na praia, era baixa temporada, e a gente caminhando na praia, ele dizia, meu filho, muitas das vezes você chuta de primeira, e o chute sai torto, vai para a arquibancada. Aprende a matar a bola. Aprende a dominar a bola. A olhar para onde você vai lançar. E lança para que o gol seja feito. Então já viram que o meu pai era uma pessoa muito sábia. Simples, né? Sabe? E o futebol lá em casa era uma coisa que era, até hoje, né? Muito, muito forte. E aí, foi um dos últimos conselhos que ele me deu. E eu falo para a Selma, amor, se você tivesse conhecido meu pai, você ia gostar muito dele. Porque meu pai, ele ia para o shopping, no Rio de Janeiro, muito calor. Ele ficava em casa, almoçava e ia para o shopping para pegar o ar-condicionado do shopping. Aí ele ficava até tarde, aí ele ia para o cinema, pagava meia para assistir filme. Era o que ele gostava de fazer. Aposentado, então ele ia para o shopping de tarde, comprava aquela casquinha daquela empresa, né, que vende aquela casquinha gostosa de sorvete, e aí ele ficava andando no shopping, a bermudinha dele, a camisetinha dele, entrava no cinema, pagava meia e assistia os filmes. E meu pai amava filme. Hoje, se tivesse Netflix, ele ia assistir Netflix de manhã à noite, porque ele ia ver a série, tudo. Então, assim, saudade que a gente tem. Saudade que a gente tem. Por isso que eu digo para você, se você tem seu papai e sua mamãe, faça enquanto está vivo. Diga para ele, eu te amo enquanto está vivo. Que depois que morre, não adianta mais. Entendeu? Então, trate bem o seu papai e sua mamãe. Né? Minha mamãe está lá, no Rio de Janeiro. Nem sempre eu posso vê-la, mas quando eu vou, a gente vê, a gente está junto, né? Hoje, tadinha, ela não tem condições ainda de responder por si só, mas a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, trate bem o seu pai, porque depois que a gente perde, não tem mais como, né? A morte não poupa ninguém, meus irmãos. Vem para todos. Em hora que não se sabe, em circunstâncias as mais imprevisíveis. Importa estar preparado, não só para morrer, que morrer é inescapável. Sobretudo, importa estar preparado para o que vem depois. O que vem depois da morte? Para muitos, a vida eterna com Cristo. Para outros, a vida eterna no inferno. Que morte não é fim. É uma passagem para um lugar onde você vai passar a sua eternidade. Para o acerto de contas, para o tribunal de Cristo, para o juízo. O que prepara para comparecer diante do Senhor, o juiz de toda a terra. O arrependimento. O voltar-se na direção de Deus. O caminhar ajustado à vontade
de Deus. Sem arrependimento, irmãos, o que nos aguarda? A todos igualmente é o perecimento no sentido de fim de qualquer possibilidade de salvação. É morte eterna. Exclusão definitiva da comunhão do Pai. Portanto, eu quero lhes convidar a meditarmos no seguinte tema nessa noite: arrepender-se ou perecer. Arrepender-se ou perecer. O que é que você pensa na sua vida? Você pretende ter uma vida de arrependimento ou você pretende ter uma vida onde você vai perecer a sua vida? O maior dos horrores nem se compara ao ser esmagado pela queda de uma torre ou trucidado por um carniceiro como Pilatos. Coisas que só causam dano ao corpo, mas não podem atingir a alma. E com esta que cada um se deve preocupar mais que tudo. O importante que nós precisamos entender é que todos nós somos pecadores, cheios de culpas na presença do Santo de Israel. Muitas das vezes, nós olhamos uma pessoa na igreja e apostamos todas as fichas dessa pessoa. Aí um dia essa pessoa faz alguma coisa e ela é chamada a atenção, essa pessoa é disciplinada, essa pessoa... E aí todos ficam assustados. Por quê? Se todos nós somos pecadores, se todos nós erramos, se todos nós falhamos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. E aí eu quero dizer para você nessa noite, muitas das vezes alguém faz alguma coisa que é exposto em público, mas e aquilo que você faz que é no secreto e que ninguém sabe? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo pecado. Rapaz, você viu o que o Tiago fez ali? Tiago fez um negócio que... Mas não conta para ninguém, não. Ninguém pode saber. E isso é pecado, irmão. Fofoca. Fofoca é pecado. É tanto pecado quanto matar uma pessoa. É tanto pecado quanto o adultério. Pecado é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. É pecado. O que nós precisamos é ter uma vida de arrependimento. Uma vida de busca de santidade. Busca da presença de Deus. Uma vida no altar do Senhor. Uma vida na presença do Senhor. É isso que nós precisamos ter. O desejo de estar aos pés da cruz. Independente, irmãos, de qualquer situação que eu esteja vivendo. Independente de qualquer situação que eu esteja passando. Eu preciso estar aos pés do Senhor. A maneira como morremos, seja vitimados pela violência de um monstro moral, seja por um acidente ou imperícia humana, nossa própria ou de outra, não nos torna piores nem melhores, diga-se de passagem, do quem quer que seja, relativamente e somente relativamente piores ou melhores, somos em função da maneira como vivemos, se para explorar ou para servir as pessoas. Recentemente nós fomos visitar o irmão Jair e a irmã Tereza, que estão aqui hoje, muito feliz com a presença deles. Falaram que ia vir aqui e cumpriram. E aí, comentaram-se ali a situação da menina que foi pega ali próxima à casa deles, né, seu Jair? Irmãos, é revoltante, muito revoltante. É ultrajante, super ultrajante. Mas eu sei que eu tenho crido e sei também que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge à soberania de Deus. Nós precisamos entender isso. Que muitas das vezes nós queremos o sim e ficamos revoltados com Deus. Por que, Deus, tu permitisse isso? Porque Ele é Deus. E Deus não se explica, Ele é. Ele não existe, Ele é.
Ele é ontem, hoje e eternamente. Para isso ele dizia, eu sou. Não cabe a nós questionarmos Deus. Pode o vaso questionar o oleiro por que fizeste dessa forma? Domingo, de madrugada de quinta para sexta, eu vi uma entrevista de um programa de televisão onde tem um apresentador que tem um filho autista. E ele contando a história para o apresentador, falando que o filho dele é autista, ele tem 2 filhos sãos, perfeitos. E o que ele fez para contar para os filhos menores como é que era o filho dele autista? Então eles falaram assim, olha, o Romeu, ele tem superpoderes. Ele tem poderes que nós não temos. Ele é o herói. Então ele conversa com a natureza, ele conversa com o ar, ele conversa... Então ele tem... Aí o filho que é normal, entre aspas, normal, né? Falou assim, mas eu também quero ter esse superpoder, pai. Mas esse é só ele que tem. Só ele que tem. Nós não temos. Nem eu tenho, nem você tem. E o menino deu entrevista, depois foi apresentador, e foi algo emocionante de você chorar, de ver o menino falar, articular as ideias e responder as perguntas. Você percebe ali, mas o pai dizendo, ele teve uma melhora significativa. E foi criada uma lei no nome do filho dele. Uma lei para autista. Então a gente percebe, eu vou questionar Deus? Não. A gente percebe o amor daquele pai por aquele filho. E é assim que nós precisamos ser, nós não podemos questionar Deus. Nós devemos entender o que Deus quer para a minha vida. Eu preciso buscar de Deus a orientação dele para a minha vida. Nem definimos o nosso destino. Decisivo é arrependimento, a determinação de mudar a vida. Havendo arrependimento, há esperança até para os piores. Vide o ladrão na cruz do Calvário? No momento de morte, ele se arrependeu. Nós não podemos e não devemos dizer quem é salvo e quem não é. Precisamos pregar a palavra. Cremos na doutrina da eleição, na doutrina da predestinação, que uma vez salvo, salvo para sempre, mas nós não temos prazer no pecado. Não temos prazer em pecar. O Espírito Santo incomoda quando nós erramos. E é importante nós termos esse entendimento de que precisamos ter uma vida de arrependimento. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E hoje na classe nós falamos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas se eu estou brigado com o Tiago, briguei com o Tiago, eu não vou tomar o pão? Não, eu vou tomar o pão. Vou a ele, peço perdão e tomo o pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Eu costumo dizer que a comunhão ela precisa ser vertical, uma comunhão com Deus, mas horizontal, uma comunhão com o meu irmão. Que adianta eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu irmão? É uma vida de arrependimento, uma vida de entendimento de que eu preciso saber que eu sou fraco. É quando eu sou fraco é que eu sou forte. Até para a elite dirigente mais imprestável, existe arrependimento, como mostrado na parábola contada a seguir, em que a figueira estéril é a representação da liderança religiosa de Israel, que só sugava a vinha. Esta, uma figura do povo do Senhor, desde o Antigo Testamento, ocupando inutilmente a terra. Que imagem perfeita e perfeitamente aplicável à realidade de todas as gentes que padecem sob parasitas. Aí vai uma palavra para a liderança da igreja. Qual tem sido o seu papel na liderança da igreja? Qual tem sido a sua postura na liderança da igreja? A nossa igreja é uma igreja multifacetada.
É uma igreja democrática, onde tem o pastor, o conselho e tem as sociedades internas. E essas sociedades internas têm as suas lideranças. E essas sociedades internas têm as suas lideranças. Qual é o seu papel na liderança? Você só vem quando você está à frente? Você só vem na igreja quando você quer ser a cereja do bolo? Você só vem na igreja quando te interessa? Você só vem fazer a obra de Deus quando está tudo de acordo com a sua vontade? Não, irmãos. O reino de Deus é mais do que isso. O reino de Deus é nós abnegarmos da nossa vontade em função do povo, de Deus, daquilo que Ele quer para a nossa vida. O reino de Deus é abrir mão da nossa vontade em função do todo. Eu não posso querer impor a minha vontade para que a minha vontade seja feita só para o meu prazer, só para meu ego ser satisfeito. Quem trabalha comigo sabe muito bem como é o meu método de trabalho. Eu sou pastor da igreja, mas eu jamais vou passar por cima da presidente da SAF. Eu jamais vou passar por cima das decisões da presidente da SAF e da diretoria da SAF. Eu jamais vou passar por cima do presidente da UPH. Porque existe um princípio de autoridade. E se essas pessoas foram colocadas nesses postos, é porque foram colocadas por Deus e elas devem ser respeitadas. Mas elas vão responder pelo que elas fazem. Elas vão responder por aquilo que elas fazem. Porque é a figueira que Jesus está falando. Ainda é tempo de oportunidade, meu irmão. Ainda é tempo de nós revermos os nossos conceitos. Ainda é tempo. Ninguém é obrigado a fazer a obra de Cristo. Não, não é obrigado. Você não é obrigado a nada. Mas se você está aqui e quer trabalhar, faça o seu melhor. Dentro do seu melhor. Ninguém está dizendo para você fazer mais do que você pode. Mas se você quer fazer, faça o seu melhor dentro do seu melhor. Ah, pastor, eu só posso fazer assim. Amém, meu irmão. Tá bom. Se é só aí que você pode fazer, amém. Estamos juntos. É importante nós termos esse entendimento de que precisamos dar frutos. Precisamos produzir frutos. Ainda é tempo de oportunidade. Ele está quase chegando ao fim. Não irá durar para sempre, mas ainda não terminou. Eu quero dizer para você, ainda não terminou. Arrependa-se. Arrependa-se, porque ainda não terminou. E hoje é dia que Deus está falando a você que entrou aqui nessa noite. Arrependa-se. Independente daquilo que você está vivendo, arrependa-se. Hoje é dia de arrependimento. Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra de arrependimento. Tem um hino do nosso lado que diz: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu era muito contra esse hino, porque eu falava como reformado, como eleito do Senhor, como é que eu tenho escolha? Mas nós temos a responsabilidade do arrependimento. Jesus, ele bate a porta. Se você abrir, ele vai entrar e cear contigo, mas se você não abrir, ele não vai entrar, não é forçado. Nós temos uma responsabilidade. Eu já falei isso aqui outras vezes. Demas amou mais o mundo do que a Deus.
Que adianta você conhecer a palavra de Deus? Que adianta você ser nascido na igreja, você ser criado na igreja, se você não se arrepende? Se você não tem uma vida de arrependimento, você será cortado e lançado fora. A nossa vida precisa ser uma vida de arrependimento. Apesar de nossa dureza de coração, apesar de nossa falta de frutos, apesar de apenas merecermos ser cortados, a misericórdia nos oferece ainda uma chance. A maravilhosa graça. A maravilhosa graça. O Senhor é tão misericordioso, Ele é tão compassivo conosco, que mesmo nós não merecemos absolutamente nada, Ele nos dá sua graça irresistível, seu amor irresistível. Ele nos acolhe com seus braços irresistivelmente, porque nós não merecemos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos maus. Eu já falei aqui, irmãos, não tem ninguém bom, não. Mas não pensa que você é bonzinho, não. Eu já falei isso aqui. Bom só existe um. Até Jesus disse para o jovem rico, que é nosso pai, bom só foi um, que é Deus. Não existe ninguém bom, nós somos generosos, nós somos amorosos, mas bom não é bom, porque se nós formos entender que nós somos bons, nós não precisamos de salvação. Se eu sou bom, não preciso de salvação, eu preciso de Jesus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou um homem miserável, sou pecador, eu peco, eu erro, eu vacilo, mas eu tenho a misericórdia de Deus, que me alcança todos os dias, quando eu confesso o meu pecado. Senhor, me perdoa porque eu não mereço, eu sou dependente de Ti, eu não sou nada. E aí a gente procura dar frutos. E aí a gente vai dando frutos. E aí a gente vai dando fruto a 30, a 60 e a 100 por um. De repente, alguém que você pregou o evangelho lá atrás, ficou com a palavra que você pregou para ele ou para ela. E algum dia o Espírito Santo alcança essa pessoa vai lembrar de você. Poxa, foi fulano que trouxe essa palavra. Quantas vezes você é usado no seu trabalho? As pessoas vêm falar com você, você é usado no seu trabalho. Mas para isso, irmão, nós precisamos ter uma vida no altar. As pessoas têm que olhar para a gente e ver assim, poxa, fulano leva as coisas de Deus a sério. Fulana leva as coisas de Deus, ela não está aqui à toa, não está aqui de brincadeira. Leva as coisas de Deus a sério. Eu já falei aqui, como você se comporta no seu trabalho? Como você se comporta no seu ambiente de faculdade, escola? Hoje a lição dos adolescentes falava sobre extremismo. Nós não podemos ser extremistas, nem para um lado nem para o outro. Nós temos que ser equilibrados, mas sempre ter nosso posicionamento. Posicionamento firme, sem extremismo. Posicionamento firme, a minha opinião é essa. E tudo bem. E eu falei para os adolescentes hoje, eles acharam graça. E segue o baile. Eu tenho a minha opinião, o Tiago tem a dele, a Sueli tem a dela. A Edna tem a dela, a Beth tem a dela, o seu Levi tem a dele, o seu Jair tem a dele, a Selma tem... E segue o baile. Nós precisamos aprender a respeitar a opinião do outro. Não posso impor a minha opinião sobre a vida do outro. Se o outro gosta, eu gosto muito do meu time, do Fluminense. Mas tem gente que gosta do quê? Do Palmeiras, vou fazer o quê? Não é? É questão de gosto. Não é? Mas é respeito. A gente não precisa respeitar? Não é, Fabrício? Tem que respeitar, porque eu não posso impor a minha vontade na vida do outro. Por exemplo, a Selma não pensa
discorda em muita coisa em casa, mas há o respeito. Respeito dela para mim e eu para com ela. Eu não imponho nada dela, não imponho nada a mim. A gente senta e conversa. A gente senta e conversa. E hoje mesmo, na conversa do almoço, a gente estava conversando sobre essa questão de extremismo, né? Ela me contando como a situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde duas vizinhas, os filhos brigaram, e uma das mães falou: quando meu marido chegar, você vai se ver com ele. E o marido veio, era motorista de ônibus, ela encheu a cabeça do marido, o marido foi lá, tirar, seu filho já está com o pé do meu filho. Não foi assim não. E ela começou a atiçar o marido, a fomentar o marido. Entendeu? Bate nele e tal, com outras palavras. Aí o outro marido falou: manda sua mulher calar a boca. E aí começou. Aí ele: não manda minha mulher calar a boca não. Então e começou aquela questão toda. O que aconteceu? Ele foi lá, pegou a peixeira, matou o cara e foi preso. Quer dizer, uma mulher ficou com o marido morto, o outro ficou com o marido preso. Anos depois, essa mulher se converte e ficou com a culpa da fomentação. Olha como é que as coisas acontecem. Se a gente não entender que o extremismo é ruim. No reino de Deus, tem que haver amor, compreensão. Eu não sei se a equipe de louvor vai cantar hoje Corpo e Família. Vai cantar, Tiago? Que eu vi lá no coisa, né? Irmão, quando você for cantar essa música, esse louvor, pense muito antes de cantar. Pense se você realmente pratica isso. Se não é melhor ficar quieto. Pense mesmo antes de cantar. Pense mesmo. Porque no reino de Deus tem que ter amor, irmãos. Tem que ter compaixão, misericórdia. O evangelho é de misericórdia, de amor. É de compassividade. É de você perdoar o seu irmão. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente tem que ter uma vida de... Assim, a pessoa sempre fazendo com a gente e perdoando. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Você perdoa. Perdoa até algumas vezes. Mas você não é obrigado a levar essa pessoa para o seu relacionamento. Mas perdoa. Vive em paz. Faça a política da boa vizinhança. Mas nós precisamos de ver o reino de Deus. Precisamos ver a graça de Deus. Porque se nós não nos arrependermos, que maravilhosa graça é essa que há de me alcançar? Quem quiser essa graça, vai aproveitar e muito. Quem desejar essa graça, vai aproveitar e muito essa graça. É preciso se arrepender. É preciso viver uma vida no altar. Ah, pastor, mas é difícil. Até para mim é difícil, irmãos. Inclusive para mim. Mas a gente vai caminhando, vai tropeçando, vai caindo aqui e acolá. Mas vai sorrindo, as dores vão marcando a gente vai olhando. E vai olhando para o alvo. E vai olhando para Cristo. E aí a gente vai fazendo a vontade de Deus, buscando nos arrepender a cada dia, a cada momento. Hoje pela manhã, veio à minha memória uma coisa muito linda. Eu devia ter, e aí eu vou entregar a minha idade, né? Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Devia ter uns 8 anos de idade. E aí, reverendo Simval Pereira de Souza foi o pastor que marcou. Na realidade, foram 3 pastores que marcaram a minha vida, né? O reverendo Tomé, que me batizou, o reverendo Simval, que pegou a fase de infância, e o reverendo Arinaldo, pegou a minha juventude. Então, esses 3 pastores marcaram a minha vida. Sendo que desses 3, o reverendo Simval foi o que marcou mais. Na casa da minha avó, era a casa igual o seu Eliseu e a irmã Ana, igual a Beth, o seu Levi, igual a Eunice com o Carlos. Era assim, era a casa que, quando vinha alguém de fora, dormia. E até o presidente do Supremo Conselho, uma vez, dormiu no quarto de visita da minha avó. Então o reverendo Simval vinha, ele morava em Nova Iguaçu, e vinha e dormia, e tinha o quarto dele, que ele ficava de manhã na igreja e para a noite. Então ele ia para a casa da minha avó, a minha mãe, como uma excelente cozinheira, fazia comida, ele adorava a farofa da minha mãe, farofa com ovo,
era uma farofa deliciosa, e ele comia e ia deitar na cama da minha avó, cama de visita. E aí o reverendo Simval marcou minha vida. E aí, Eunice, ele ensinou na igreja. Eu queria encerrar essa mensagem de hoje cantando um canto que nós cantamos hoje pela manhã, que veio à minha memória e veio a figura do reverendo Simval cantando. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, sorrindo eu vou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Eu já esqueci até como é que faz, mais ou menos, né? Mas Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Como é que é? Seguro estou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar? Eunice e Thiago, vocês podem vir aqui me ajudar? Vir aqui à frente? Quem é que sabe? Você sabe, Thiago? Hã? Sabe? Não, mais ou menos, a gente vai. Vamos encerrar. Deus é bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo. E a gente precisa adorar esse Deus que é bom o tempo todo. Então, pode me ajudar, Thiago? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, sorrindo eu sou, cantando eu vou, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, seguro estou, correndo eu vou, Deus é bom para mim. Serviu de ensaio, né? Agora é Vera. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, sorrindo eu vou, cantando eu vou, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, seguro estou, com ovelha eu vou, Deus é bom para mim. Amém? Poder sentar, irmãos. Deus é bom o tempo todo, e é esse Deus que nós adoramos, que nós louvamos, que nós agradecemos. Eunice, canta mais. Você não sabe o quanto me fez bem de manhã a escola dominical cantar esse louvor. Eu não falei nada para ela. Eu queria fazer essa surpresa. Porque remete à infância, irmãos. Remete ao que nós aprendemos. E o que foi semeado está sendo colhido. E nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar para quando for velho não se desviar dele. É um compromisso que nós assumimos. Então, Deus é muito bom. E a gente lembra disso, né? Quando chega uma certa idade, a gente lembra disso. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas.